A frigidez normalmente torna-se um problema na relação. A frigidez ou a inibição do desejo sexual deve-se às vezes a preconceitos, crenças, educação imprópria ou então, muitas das vezes, como a própria mulher vê o seu corpo. Não saia daí, que o Papo de Mulher está começando. Vamos a um breve intervalo e voltaremos logo com o Dr. Kelsio Passos, falando mais um pouquinho sobre o que é a frigidez feminina. Estamos aqui com o Dr. Kelsio Passos, ginecologista e sexólogo. Trabalha no Centro Médico José Augusto Barreto. Ele vem falar para nós sobre a frigidez feminina. Estou aqui com a primeira pergunta, Dr. Kelsio. O que é frigidez? Bom, Dina, vamos começar fazendo uma pequena correção. Frigidez, por ser um termo pejorativo e ambíguo, deixou de ser usado, porque inclusive gerava algumas confusões. Para alguns autores, frigidez é inapetência sexual ou falta de desejo sexual. Para outros autores, eles consideram frigidez a falta da excitação sexual. Para um terceiro grupo, considerava frigidez como a falta de orgasmo. E um quarto grupo, a falta dos três anteriores. Então esse termo foi completamente abandonado, né, do meio científico, e hoje usa-se inapetência sexual, né, como para manifestar a falta de desejo, porque geralmente quando se falava em frigidez, queria se referir à falta de desejo sexual. E continuou sendo, frigidez continua sendo a falta Não, frigidez, como eu falei, saiu. Hoje é inapetência sexual. Inapetência sexual. E existe a frigidez primária e a secundária. Vamos isso? Qual é adequando a inapetência. Então eu tenho que tirar isso aqui, inapetência sexual. Isso. Mas eu vou continuar falando frigidez e você vai me consertando aí, que o povo de casa também precisa esquecer isso, porque a gente tem o costume de falar frigidez. E principalmente na década de 80, teve a famosa música da banda Blitz, né? Bete Frígida, que foi um grande sucesso e onde foi assim aflorado o tema, porque falar sobre sexualidade sempre é arrodeado de muito preconceito, né? De muito temor de que esse tema seja aflorado por razões banais, por culturas, né, antigas que foram perpetuadas de geração a geração. E existe essa inapetência sexual, a primária e a secundária? Existe. A mulher, ela sofre, até os dias de hoje, infelizmente, ela é criada sob uma repressão sexual. Então a gente costuma dizer que é como se a mulher fosse criada para não fazer sexo. É verdade. Né? Os pais, nos pais subentende-se a mãe, porque o pai geralmente nunca fala sobre esse assunto, principalmente com a filha, né? Quando ela fala alguma coisa sobre sexo, ela diz para a menina, olha, vai doer e vai sangrar. Então, a partir daí já gera um medo, um preconceito e um temor de que sexo vai ser uma coisa ruim, uma experiência traumática na vida dela, já que a primeira vez que ela for fazer, vai doer e vai sangrar. Óbvio que ninguém vai querer fazer uma coisa assim de bom grado, uma coisa que doa e sangra. Essa foi, cortando um pouco, essa foi a primeira informação que eu tive na minha vida. Vai doer e vai sangrar. Eu não sei para vocês, mas para mim foi essa. Exatamente. E até os dias de hoje essa cultura permanece. Então, daí gera, né, vamos dizer assim, um trauma na mulher, que vai refletir na sua vida sexual, que vai gerar inapetência primária, que é a falta de desejo por crenças, por a inadequada educação sexual dentro de casa e fora dela. Infelizmente hoje ainda estamos engateando
para que os colégios, principalmente os particulares, incluam em sua grade uma educação sexual adequada e não uma faz de conta, assim, muito superficial, por conta também, a gente entende do lado dos donos de escolas, principalmente as escolas particulares, a repercussão entre os pais. Hoje fala na matéria de ciências, já agora no quinto ano, já se começa nessa fase aí de 10, 11 anos, que a criança já entra um pouquinho nesse assunto. Na escola é uma coisa muito comum. Fala em ciências, ele fala que a mulher, os órgãos sexuais da mulher é útero, trompa e ovários. Bem superficial. Não fala em vagina. É como se fosse uma coisa inexistente. E essa educação sexual é a base de tudo. E diferente do que os pais pensam e temem, quanto mais educação sexual o adolescente tiver, mais tarde esse adolescente vai iniciar a sua vida sexual. A causa da inapetência hoje, então, o principal fator seria esse? Uma das causas, né, da inapetência primária é a falta de educação, a repressão sexual, que principalmente as mulheres sofrem. Os homens também sofrem, em alguns casos, em algumas famílias, mas em menor escala. Esmagadoramente, a mulher é muito mais reprimida do que o homem. Mesmo na adolescência, o adolescente sendo reprimido, mas eles fazem sexo na adolescência. Sim. Sem um preparo. Isso pode causar inapetência sexual. E dar continuidade. Não só a falta de educação sexual, a repressão sexual. Isso na vida adulta, na adolescência, quando somado a um parceiro inadequado, a um parceiro também que não teve nenhuma informação, vai gerar uma experiência muito traumática. Mais traumática do que a que ela já imaginava na cabeça dela, que a mãe disse que ia doer e ia sangrar. E esse trauma, esse desastre da primeira relação pode gerar um problema crônico, que felizmente nos dias atuais as pessoas estão procurando os terapeutas sexuais, né, os sexólogos, para dar um tratamento, né, e viver uma vida sexual mais plena, mais feliz. Mas a pessoa assumir isso é difícil, não? Já quando a pessoa procura especialista, a coisa já vem acontecendo. Hoje, como eu falei, a mente e as informações, devido ao melhor acesso, né? Quando podíamos imaginar que na televisão ia ter um programa abordando esse assunto assim abertamente? É verdade. Né? Era uma coisa que, se passasse, era de madrugada, né? E os pais vigiando os adolescentes para não assistirem. Então, a informação hoje, as pessoas não estão mais se conformando. Principalmente as pessoas que a gente fala, infelizmente, a maioria das mulheres. Elas não estão mais se conformando em dizer, não, eu não sinto nada, mas é assim mesmo. Né? Elas estão buscando o normal. Prazer, né? Elas querem ter uma vida sexual plena. Né? Isso. Quer fazer alguma pergunta? Gostaria de fazer. Doutor, como é que o senhor vê as próximas gerações? Porque nós percebemos a evolução no comportamento, inclusive dos adolescentes, essa abertura quanto à educação sexual. Essa questão da inapetência, ela tende a evoluir, a diminuir ou não? Tende. Estamos caminhando num processo, né, de ampla abertura do assunto. Com certeza não vai demorar mais tanto tempo para as escolas incluírem projetos de educação sexual, né, vamos dizer assim, mais completos, e isso vai favorecer bastante na vida sexual do adulto, né, do adolescente e na vida adulta. Todos os pais querem 3 coisas básicas para os seus filhos, que são educação, saúde e segurança. Só que atualmente esses 3 pilares só não pode ser educação sexual, segurança sexual e saúde sexual. Saúde. Então, assim, uma adolescente que tem uma educação reprimida, ela vai ser um adulto problemático.
e pode até gerar problemas, conflitos no casamento por conta dessa inapetência, que às vezes contribui bastante para o grande número de divórcios, porque a mulher acha que é normal e se conforma com aquilo. Doutor, a frigidez, quer dizer, a inapetência sexual, ela é diferente da anorgasmia, é esse o nome? O sexo, ele é baseado em 3 pilares, que é o desejo, a excitação e o orgasmo. São as 3 fases do sexo. Então, a falta de desejo é inapetência, a anorgasmia é outra. Daí o abandono do termo frigidez, porque se confundiam. Achava que frigidez era a mesma coisa para inapetentes e para anorgasmos, e são coisas distintas. Complementando a inapetência primária, ela pode surgir também de traumas, né? De abusos sexuais, de estupros, né? Situações que traumatizem e que ela comece a repugnar o sexo, consequentemente ela não vai ter. E muitas vezes ela passou isso até na infância, né? E não contou para ninguém, ficou com aquilo só para ela. É isso, e chega a vida adulta e ela não consegue desabrochar, ela não consegue viver, né, sentir o prazer tão esperado por todo mundo que tem numa relação sexual. E temos também a inapetência secundária, que pode também ser causada por um trauma, né, um estupro na vida adulta, desgaste da relação com o parceiro, né, por problemas financeiros, por problemas de convívio, por doença, excesso de trabalho. São fatores que podem contribuir para o desgaste do relacionamento, consequentemente levando a uma inapetência secundária. Doutor, quando a inadequação ela é causada pelo parceiro e ele não quer admitir, né, qual a melhor solução? Não quer procurar ajuda de um profissional? O que fazer numa situação dessa? Bom, uma dica que nós damos é a esposa que detectou isso, procure um profissional, e nós usamos de um truque, vamos dizer assim, um artefato para poder chamar o marido, né? A gente conversa com ele. Ele disse, olha, eu sei que o senhor é normal, que o senhor não tem nada, mas o senhor não gosta de sua esposa, não é apaixonado por ela, então vamos ajudar a coitadinha, né? Venha para resolver o problema dela. Coitadinha, bichinha. Né? E aí ele se sensibiliza e geralmente adere ao tratamento. Porque o homem, ele acha o super. É verdade. E na grande maioria são completos analfabetos sexualmente falando. Eles acham que ferem, né, a dignidade, a falta de amor, né? Que a gente sabe que hoje, né, poucas pessoas casam-se por amor, não é isso? Hoje é mais com conveniência. Então, quando você tem um relacionamento com uma pessoa que você não nutre um amor, um desejo, né, pelaquela pessoa, isso causa também essa inapetência sexual. Quer dizer, eu quero, é meu marido, eu casei, né? Ele é útil para mim em determinadas coisas, certo? Mas eu não sinto amor, eu não sinto desejo por ele. Não é difícil ter essa relação? Como é que... Essa é uma causa bem frequente e eu diria que é a mais difícil de ser resolvida. Porque se ela não tem amor, dificilmente vai gerar o desejo. Porque a mulher, ela é mais sensitiva, ela é mais sensorial. Então, o homem, de uma maneira geral falando, facilmente ele tem relação com uma mulher sem envolvimento amoroso. O inverso não. A mulher dificilmente, né, a maioria delas, tem um envolvimento sexual sem antes um envolvimento amoroso. Nesse caso do casamento de conveniência, é muito difícil desenvolver uma apetência, né, sexual sem ela desenvolver antes um amor, um carinho por esse marido. Começar a desejá-lo, né? Deixar de focar o lado ruim, talvez, né? E começar a olhar as qualidades, o desejo, tal, que ele tem alguma coisa, deve ter,
alguma coisa, senão ela não estaria com ele, ou vice-versa, que isso pode acontecer também com o homem, né? Ele muitas vezes pode perder o interesse por aquela mulher, né? E fica difícil, aí vai isso, a gente diz, ele não é romântico, não é. Mas como é que você vai fazer carinho, você vai ser romântico, você vai querer agradar alguém que você não deseja, alguém que você não gosta? Então é muito importante isso, né, desenvolver, porque acontece muito essas coisas. Talvez aí venha a traição, venha outra coisa, é a facilidade, né, quando você está insatisfeito numa relação, aí aquilo que a gente chama, vem um Ricardão, né, e trabalha aquilo na mulher e a mulher cai. Tem tudo a ver ou nada a ver? Não, nessa situação, quando essa mulher vai para a terapia, a primeira pergunta que a gente faz é: você ama seu marido? Você quer investir nesse casamento? Porque sem isso fica praticamente impossível você desenvolver algum trabalho, né? Porque o terapeuta não vai desenvolver uma fórmula mágica para que do dia para a noite ela tenha um amor esplendoroso por esse marido. O terapeuta vai facilitar o processo, né, da parte sexual. Só que antes disso tem que ter o emocional. A endometriose diz que é o mal do século, né? Isso. E tão presente, acho um percentual enorme de mulheres que eu conheço, inclusive eu também, né? Queria saber se a endometriose poderia causar inapetência. Poderia não, pode. É uma das causas de inapetência. Por quê? O paciente com endometriose sente muita dor. E você não vai ter vontade de fazer algo que vai lhe causar dor. E a relação sexual, às vezes, causa muita dor na paciente com endometriose. E aí vai ser uma causa disfarçada. O grande perigo é que isso é uma coisa inconsciente. A mulher já bloqueia normalmente, né? Ela faz inconscientemente. E já que ela sente dor, o desejo sexual praticamente desaparece e ela não sabe, às vezes, o porquê, né? Aí cabe ao profissional identificar porque uma situação que gera dor, o subconsciente bloqueia automaticamente. Um exemplo bem prático é: nós não precisamos parar para pensar que quando ligamos o fogão, precisa tirar a mão de cima da chama. Automaticamente você você liga o fogão e já retira a mão para não se queimar, porque sabe que aquilo vai provocar dor. Então o subconsciente faz no modo automático. Então a dor causada na relação, né, o termo científico chama dispareunia, é dor durante a relação, é um dos fatores preponderantes da inapetência e ou anorgasmia. Ô, doutor, dentro de tantas situações que nós falamos aí, o tratamento, quais são os tratamentos indicados? É medicação? Em algum caso entra medicação? Não. O tratamento sempre que nós recomendamos é a terapia. Na terapia vai ser identificada as causas, né, do seu problema, do problema daquela paciente, né? Então, se é inapetência, se é primária, se é secundária, se é anorgasmia, a causa vai ser identificada e, a depender da causa, tem tratamento. Se a causa for orgânica, né, tem um tratamento específico para aquela causa orgânica, como, por exemplo, a endometriose, né? Vai ter o tratamento específico para a endometriose para você retornar à terapia. Tudo bem, chegamos ao final do nosso bate-papo, né? E pedimos aqui que alguém entregue a cesta do nosso parceiro Maratá, né? Que ele nos oferece essas cestas para que entreguemos aqui aos nossos convidados. Obrigado. Né? Inclusive descobrimos que tem a manteiga de garrafa, não é isso? Muito. Essa eu quero experimentar, né? Manteiga de garrafa? Manteiga de garrafa. Eu não conhecia esse produto do Maratá, mas eu espero conhecer. Então, muito obrigado a você que está aí nos assistindo e não saia daí, que o Papo de Mulher volta já já. Vangi Produções, estrutura completa, com preços competitivos, menores prazos e profissionalismo. Vangi Produções, um show de imagens.
presente no seu dia a dia. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecendo serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. Estamos de volta com o quadro Organize no Papo de Mulher. Nossa consultora Eliane Souza trouxe alguns acessórios, né? O que é que você vai ensinar para nós hoje, Eliane? Dina, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a organização de cosméticos, perfumes e maquiagem. Entendeu? Boa ideia. É. O que é que acontece? Quando a gente fala nesses 3 itens, o importante é observar, em primeiro lugar, é a questão do armazenamento. São itens que eles não podem estar em ambientes que têm variação de temperatura. E o lugar que eles devem ser evitados é o banheiro e, na realidade, onde todo mundo coloca. Entendeu? É verdade. Justamente. Vamos aqui no perfume. O caso dos perfumes, o que é que acontece? Todo perfume, eles indicam que se mantenha na caixa. Vai um pouquinho semelhante à questão dos medicamentos. Os perfumes se pedem para deixar na caixa, por quê? Para ele estar evitando a claridade, a luz excessiva. Então, se for optar no ambiente, vai para o quarto. Então, perfume, quarto. A não ser que você tenha aquele perfume que você está usando no dia a dia, você pode estar deixando no banheiro. Peraí, eu não entendi. É aconselhável deixar o perfume na caixa? Isso é igual a questão da medicação, mas você pode tirar. Eu estou falando assim, para aumentar a vida útil, usando-se esse termo, eles pedem que deixe na caixa, é uma das coisas. E uma outra coisa é não colocar em um ambiente que vai ter a variação de temperatura. O banheiro tem essa variação que pode alterar na fragrância, no caso dos perfumes. Ai, meu Deus, já então, estou prejudicada com isso. Aqueles perfumes espalhados e tudo, então, você põe os perfumes o ideal, um acessório legal para você não ficar com os perfumes espalhados e facilitar na hora da organização é usar essas caixinhas. São caixinhas que a gente chama as caixinhas plásticas, organizadoras, você encontra fácil no comércio, em lojas especializadas, e tem de várias cores, a pessoa vai optar. Observando uma coisa, eu trouxe uma outra caixinha aqui que ela é mais baixinha. Então, quando eu vou organizar, eu não vou encher um monte de perfume grandão nessa caixinha aqui, porque ela não vai facilitar, vai dificultar na hora que eu for utilizar. Então, você procura estar colocando uma caixinha adequada para o tamanho do seu produto, do seu item. Então a gente já resolveu o problema dos perfumes. Pode estar deixando aquele perfume do dia a dia, deixar num local mais fácil, assim, no banheiro, mas o mais indicado ainda é o quarto. Então, no meu closet, lá no meu banheiro, eu coloco os meus perfumes numa bandeja de prata. Isso, a bandeja é um lugar maravilhoso. Pode ser chique e maravilhoso. Tá. Só que aí o lugar você vai com ele no closet. Não pode mais ser o banheiro. Aproveita uma prateleira do closet e passa essa bandeja sua pra lá. Bandeja de vidro, a minha espelho, maquiagem, ela já fica no lindo. closet. Agora, os perfumes, que eu acho lindo, arrumadinho lá na pia, né? Mas ele vai ficar mais bonito e mais bem conservado no quarto. Pode pôr no closet que vai. Isso. Essa eu não sabia. Olha só. Tá vendo como é Aí, importante? esse princípio, a gente vai para os cosméticos, a mesma coisa. Porque geralmente as pessoas deixam, vai perfume, cosmético, tudo misturado ali naquele, ou no banheiro mesmo, ou no closet. Vamos fixar a importância de acessório. Ele não precisa ser um acessório com custo alto, o que importa é que seja um acessório, uma caixinha que você tem em casa. Vamos observar que pode também se aproveitar do que você tem. E aí, acondicionar da melhor forma. Na caixinha, olha só como é fácil. Eu quero meu cosmético, pego na caixinha,
está resolvido, Todos tá resolvido. E facilita a minha vida na hora de estar organizando. Inclusive, para organizar, primeiro, armazenamento e outra coisa importante, validade, que tem que ser observada. Sua esposa é organizada assim? Ela tem essas caixinhas, doutor Tem. Gelson? Tem? Várias. Ó, que bom. Inclusive ela mesmo faz, que ela tem muita atividade Melhor ainda. Olha. manual. Melhor ainda, aquelas caixinhas de madeira, tem as caixinhas de E papelão, ela que são- personaliza, pega caixas plásticas de sorvete, personaliza, faz Isso, essas caixinhas, as que caixas legal. de sorvete são assim básicas mesmo para organizar, inclusive até nas gavetas elas podem ser utilizadas. Pra bolsa, né, também. É isso que eu ia perguntar. Tem sugestão para bolsa? Carregar maquiagem na bolsa, tirando a necessaire, né? A gente, a bolsa. Não, aí é a necessaire, É o mais, necessaire mesmo, é é a o mais necessaire. Aqui eu indicado. tenho uma opção da necessaire normal, básica, e essa aqui é uma outra opção, ó, que ela tem duas divisórias. Entendeu? Aqui já tem duas divisórias, você pode pôr de um lado os pincéis, aí aqui do outro lado a base, batom e restante da maquiagem. Já facilita um pouco para não ficar aquele bolo todo quando a gente usa apenas uma. E é um acessório que toda mulher tem que ter. Quanto tempo demora, quanto da duração do seu curso? A pessoa quer fazer o curso, contrata o seu serviço? Isso, eu tenho um curso que chama Meu Armário Organizado. Nesse curso, um dia, a pessoa pode estar aprendendo como o princípio da organização. Na realidade, é importante você saber, como eu sempre falo, a questão da organização, a diferença do organizar para o arrumar, tá? As pessoas têm que saber um pouquinho de conceitos e ter uma visão do que é organização. Baseado nessa visão, você vai estar aprendendo o princípio da ordem, que geralmente vai começar a organizar o closet, as pessoas costumam tira tudo, aí vai tudo para o chão, acaba não conseguindo repor. Então, vamos fazendo aos poucos, por parte, e aí você consegue finalizar. Aí no curso você aprende, além dessa teoria, tem a prática, que é as dicas dos acessórios indicados para cada caso e como dobrar as peças de roupas, que cada peça de roupa tem uma dobra diferenciada, que essa dobra vai fazer a diferença na organização. Pronto, então, tanto a pessoa, né, a dona de casa, queira fazer esse curso, né? Como se ela também diz, não, eu não quero, eu não tenho tempo, eu quero encontrar tudo organizado, ela pode encaminhar sua secretária, sua secretária do lar para fazer esse curso e manter todo o E aí já vai closet estar mantendo toda a ordem, isso. E você, quando vai fazer o trabalho, quando é chamada para fazer o trabalho na casa de alguém, você faz a manutenção ou você vai num dia, organiza e depois fica... Na real, eu faço essa organização, começa a ser assim, a pessoa chamou, eu vou olhar a necessidade da pessoa, faço o orçamento, ver o espaço que ela está precisando de organizar na casa. Depois de feito o serviço, eu já repasso com a pessoa o que foi feito e vou acompanhando. Se ela tiver alguma dificuldade, eu quiser que alguma coisa seja mudada, isso é feito. E um tempo depois, mais ou menos uns 6 meses, aí eu volto a fazer um novo contato, agendo para a gente estar fazendo essa manutenção. Não é uma coisa frequente, dentro daquele período é feito essa manutenção. E as outras manutenções a pessoa vai, de acordo com a necessidade dela, fazendo um novo contrato. Muito bem, chegamos ao final do nosso bate-papo. Você quer agradecer alguém? Gina, a Lisiane da COL, que é a loja que eu falei aqui, que tem vários acessórios de organização para todos os ambientes. Fica ali nos Jardins, próximo aos Jardins. O telefone é 3022-6894. Ótimo. O telefone da Eliane também passa aí no vídeo. Caso você queira contratá-la, é só ligar. Eliane, você tem alguma palavra para deixar para a mulher que está nos assistindo? Na realidade, é uma palavra importante que eu acho que eu venho usando hoje, é determinação. Eu creio que as pessoas têm que ter determinação e visão para alcançar os seus objetivos. Então, fica esse recado aí. Boa palavra. E você não saia daí, que voltaremos já já falando sobre assédio moral, sexual no trabalho com a doutora Andréa Diniz, aqui no Papo de Mulher. Vangi Produções, estrutura completa, com preços competitivos, menores prazos e profissionalismo. Vangi Produções, um show de imagens.
presente no seu dia a dia. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecendo serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. Estamos aqui com a doutora Andréia Soraya Diniz da Cunha, especialista em Direito Público, Advocacia Civil, Administrativa e Trabalhista. Ela vai falar um pouco para nós sobre assédio moral sexual no trabalho. Seja bem-vinda, doutora. Não basta organizar sua casa colocando algumas situações que nos incomodam em dia, né? Temos que organizar também nossa vida financeira, espiritual e, por que não, a profissional. Né? Doutora Andréia vai ensinar para nós, ou vai esclarecer alguns pontos sobre o assédio moral e sexual no trabalho. Doutora, o que é assédio moral? O assédio moral é tão antigo quanto o primeiro conceito que nós temos de trabalho, né? O trabalho escravo. Ele nada mais é do que todo ato ou comportamento do empregador que vise constranger, humilhar, né? Se valendo desse cargo, desse emprego, dessa função. Humilha o seu subordinado, o seu empregado. Não é uma prática isolada, é uma prática quanto mais. Ou seja, para caracterizar o assédio moral é necessária a habitualidade. Muitas pessoas confundem, né? Um ato isolado, um desequilíbrio em um dia, com a prática, com o conceito que nós temos de assédio. Certo. Quais as atitudes que expressam esse assédio? Uma das atitudes que eu tenho como requisitos do assédio é a habitualidade. A habitualidade e a finalidade de humilhar, de constranger, de perseguir. São vários os atos descritos pela doutrina como caracterizadores de um assédio moral, que vai desde o uso, a restrição ao uso de sanitários, aquele empregador que não cumprimenta de forma habitual os seus empregados, aquele que trata com rigor excessivo, que pune reiteradamente aquele empregado, que pune na presença dos demais, aquele empregador que, além de tratar com rigor excessivo, ele estabelece metas impossíveis de qualquer homem médio cumprir. É uma forma de assediar e traz consequências danosas, tanto no aspecto psicológico, quanto também na saúde do trabalhador. Doutora, são casos difíceis de estar se provando, né? Com certeza. São difíceis a prova, o meio de prova, até porque geralmente acontecem assim no âmbito mais reservado. Essa esfera do trabalho, em que muitas vezes quem está presente é o colega de trabalho que, por receio de perder o seu emprego, não vai servir como testemunha. Então, os juízes atualmente, eles têm flexibilizado a questão do ônus da prova, né, do encargo de provar, bem como os meios, para aceitar inclusive gravações, né, telefônicas, qualquer aparelho celular hoje em dia grava, né? E outros meios de prova também, para caracterizar. Doutor, qual a diferença entre o assédio moral e o assédio sexual? Bom, é bom que se tenha em mente que são dois institutos distintos e que podem acontecer de forma concomitante, ou seja, o empregado ou empregada, né, ser assediada tanto moralmente quanto sexualmente. O assédio moral, ele é o ato que visa constranger, humilhar, tratar com rigor excessivo o empregado ou empregada, né? E o assédio sexual nada mais é do que o ato, né, de intimidar, né, de chantagear o empregado ou empregada visando favores sexuais. Então, a principal diferença é na questão da finalidade. No assédio moral, nós temos a finalidade tão somente de humilhar, de constranger. Já no assédio sexual, não. O empregador ou o seu preposto, alguém que tem uma relação de subordinação, né, de superioridade, melhor dizendo, hierárquica, ele quer, o intuito dele, quando ele intimida
o empregado é favores de cunho sexual, visa satisfazer a sua libido, se valendo do cargo ou do emprego. Né? Nós temos até situações assim noticiadas na mídia, né? Várias situações. Então isso é normal de acontecer no nosso dia a dia? Infelizmente tem sido hábito em alguns departamentos, só que a denúncia, né, é complicada, até porque na questão do assédio sexual, e em grande parte as vítimas são mulheres, né? Muito embora o comportamento hoje na sociedade tenha mudado, a gente tem essa evolução, as mulheres também tomado a iniciativa, a grande parte das vítimas ainda continuam sendo as mulheres, né? É muito comum. Só que quando chega, né, ao conhecimento público, é quando essa pessoa já não suporta mais, por diversos fatores. É a visão machista, né, de que a mulher pode ter, de uma forma ou de outra, contribuído para o assédio, ainda temos isso, né? É o medo de se expor, de se prejudicar profissionalmente e até de perder esse emprego, né, já que a prova é muito complexa, é muito difícil de ser provada, de existir numa situação dessa. E como eu sempre digo, né, os juízes têm sido bem flexíveis, usado o bom senso na hora de analisar as provas que são trazidas ao processo. E o que a legislação prevê hoje com relação à punição? A punição Caso, né? ainda é omisso o legislador especializado, o legislador trabalhista, né? Nós nos valemos do que diz a Constituição, que protege esse direito à intimidade, à imagem, né, das pessoas. Mas o Código Penal, ele prevê, né, os crimes contra a liberdade sexual, né, no caso do assédio sexual, e os crimes também, né, um deles é o crime de maus tratos, já que não temos uma tipificação ainda expressa no que pertine ao assédio moral, né, no trabalho. Mas estamos com um projeto de Código Penal, né, para ser aprovado, né, em vias de ser aprovado, e que vai prever expressamente uma punição para o assediador. Mas na prática, o que acontece? Na prática, é a responsabilização, caso esse assédio sexual culmine, né, na prática mesmo de um ato libidinoso forçado, no que nós temos como atentado violento ao pudor ou mesmo estupro acontecendo, e a pessoa ser punida, né? Mas se esse ato não se consumou, tentado, ou mesmo meras chantagens ou intimidações, né, nós temos a punição na esfera civil e na esfera trabalhista, uma punição ainda tímida de cunho meramente pecuniário. Essa punição, ela é importante, né, porque visa intimidar, né, esse assediador, ou mesmo a empresa, porque em grandes empresas dificilmente é aquele que está no escalão, né, no superior, aquele que tem poder de admitir e demitir, né, o sócio, o diretor. Geralmente é um preposto, alguém que tem uma relação mais direta com essa pessoa, né, empregada, que pratica esse tipo de ato, que não chega, infelizmente, ao conhecimento da cúpula da empresa, né? Quando ele toma conhecimento, a direção da empresa, já quando recebe um reclamatório trabalhista ou uma denúncia da Secretaria Regional do Trabalho, já nas situações mais graves. E não devia ser essa a atitude do empregado, né? Isso ocorre mais nas empresas públicas ou nas privadas? Olha, o maior número, infelizmente, nas empresas privadas, mas isso tem ocorrido também nas empresas públicas. Doutora, e quando o assédio ocorre no momento da entrevista, o famoso teste do sofá, ele pode também ser denunciado e a punição? Sim, ele pode ser denunciado, sim, já na seleção, né? Mas essa prática, já que não existe ainda uma relação de emprego, né, em vias, é uma expectativa ainda de ser admitido, vai para a esfera civil, não para a justiça especializada, né, ou penal, se praticado tal, né, entre aspas, o teste do sofá, né, forçado alguma atitude em relação a essa pessoa, a vítima, no caso do assédio, mas não ainda na justiça especializada. O que precisamos ter em mente, né, muito embora numa situação dessa ainda não existe uma relação de emprego, não é necessária a assinatura, um registro em CTPS para que se caracterize essa relação de assédio moral ou sexual no trabalho. Muitas vezes, infelizmente, ainda ocorrem, né,
é o trabalho clandestino, aquele trabalho sem o devido registro. E aquela pessoa acha que está, né, à margem da lei, sem nenhuma proteção do legislador. Quando isso é um equívoco das pessoas, né? Daquela pessoa que está sendo assediada, seja moralmente ou sexualmente. Ela pode procurar a justiça especializada, só que vai ter uma nuance. Ela vai ter que comprovar primeiro a questão do vínculo empregatício para, né, reconhecido esse vínculo, comprovar a existência do assédio moral ou sexual. Isso numa mesma ação, né? Uma ação que vai visar declarar essa relação de emprego e também, né, comprovar a existência desses atos, né, que constituem verdadeiras violências ao empregado. Qual a diferença, doutora, ou semelhança do assédio por intimidação e assédio por chantagem? Esse conceito vem da doutrina, na verdade, né? É uma nuance, um detalhe pequeno que diferencia a intimidação da chantagem. Na intimidação, o empregador ele pratica atos, né, que visem humilhar, mostrar que se não ceder, no caso do assédio sexual, aos favores íntimos, ela vai perder o emprego ou ser prejudicada, né? Já na questão da chantagem, ele não pratica, mas diretamente diz. Foi noticiado recentemente um caso de uma determinada pessoa que foi denunciada pela prática de assédio sexual. E essa pessoa, ela chantageava uma das estagiárias, dizendo que se ela não selecionasse para ele adolescentes de 12 a 16 anos e de preferência virgens, né, para trabalhar, seja na condição de menor aprendiz ou estagiária, ela perderia o emprego, né? Ele teria feito muito por ela e isso constitui o chamado assédio sexual e também imoral, né? É verdade. Ela foi Pressionada a criar, facilitar. Realmente. Doutora, qual é o conselho que você deixa para uma pessoa, uma mulher, que eu sei também que os homens, né? Acontece isso com os homens também, não é verdade? Acontece mesmo, né? Existe até uma reclamatória trabalhista em face de um banco, né? De um caixa desse banco que ele vinha sendo assediado sexualmente por sua superior, né? E embora hoje com ainda mentalidade machista do homem, né, não querer se expor numa situação dessa, existem pessoas dignas, um homem casado, uma família bem constituída e simplesmente não queria ceder, né, às investidas daquela superior. Então ele entrou com a reclamatória visando proibir essa prática desse ato, né, por ela. Nem tudo está perdido, ainda existem homens, né, sinceros, fiéis, né, bom. De valor. E hoje é uma interrogação dos dois lados, né? Uma exclamação. A mulher assediar e o homem também não aceitar. Né? Isso aí é um negócio assim. E uma vez me perguntaram o seguinte: olha, a gente está em sala de aula, professora, existe um assédio sexual por parte do superior em face do subordinado. Pode acontecer. O inverso também pode acontecer? É uma boa pergunta. É claro que esse assédio pode sim acontecer, só que a caracterização legal vai ser diferente. Se de superior para subordinado, seria o assédio sexual, né? A tipificação. Isso na legislação especializada, na legislação do trabalho. Quando é empregado, uma empregada que investe, né, em face do superior, isso seria um motivo para a rescisão contratual, né? Na modalidade incontinência de conduta, né? E quanto ao colégio, agora fez lembrar, quando um professor, né, causa esse assédio sexual, sei lá, com uma aluna, geralmente a aluna é de menor, não é isso? Tem alguma ligação ou é outro caso? De relação de trabalho, não. Isso ele vai para a esfera do direito civil de reparação pecuniária, em caso de transtorno essa menor, e na esfera penal para responsabilizar aquele que assediou, aquele que cometeu algum ato libidinoso, seja atentado, né? Nós não temos hoje o crime de estupro, englobando as duas situações, tanto o antigo atentado violento ao pudor e o estupro propriamente dito, né? Doutora, e a parte, por exemplo, a questão de funcionário, esse assédio vindo de colegas de trabalho?
e colegas. Colega para colega. Oportuna pergunta. Tanto o assédio moral quanto o sexual, comumente a sociedade vê essa questão como requisito, a subordinação, superior hierárquico em face do subordinado, mas ela não é requisito sine qua non. Pode existir também tanto o assédio moral entre colegas, o chamado bullying, né? Aqueles apelidos jocosos no ambiente de trabalho, e a pessoa se sente, né, prejudicada e constrangida em face de suas brincadeiras, ou mesmo um tratamento excessivo de colega para colega. Isso também caracteriza o assédio moral. Só que a empresa só responderia, o empregador, se ciente dessa ocorrência, ele não se manifestasse no sentido de coibi-la. Como assim? Advertindo, suspendendo, punindo aquele que está assediando, o assediador. Chegamos ao final do nosso bate-papo. E professora, doutora, não é isso? Eu queria que você deixasse uma palavra de conforto para uma mulher que está assistindo nosso programa, que talvez esteja passando por depressão, talvez esteja vivendo isso aí, né, esse assédio moral, sexual, não sabe o que fazer, mas em tese, aquela mulher que está em casa, agora, precisando de uma palavra de conforto, o que você diria para ela? O que eu tenho a dizer é que não tenha receio de denunciar, né? Só vamos conseguir combater efetivamente o assédio, seja ele moral ou sexual, e os seus danos, se realmente procurarmos o Estado juiz para coibir essa atitude. É necessário tanto a mudança de comportamento daquele que está sendo assediado, né? Primeiro conselho seria procurar aquele superior hierárquico para ter uma conversa, né, aberta, que aquilo o incomoda, né? Não sendo ele o assediador, mas um preposto, um responsável, procure os recursos humanos da empresa. Não resolvendo, né, denuncie. Temos a Secretaria Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, que age quando esses casos de assédio são de uma forma coletiva. Todos os empregados daquela, ou a maioria daquela empresa, estão numa situação semelhante. Então, não tenha receio, né? Os efeitos são danosos e a gente tem que valorizar a vida e viver a vida com intensidade. Mas a gente só pode viver com intensidade se a gente lutar pelos nossos direitos. Se lutarmos pelos nossos direitos. E um deles é a denúncia mesmo. E resignação em decorrência desses atos atentatórios ao trabalhador. Espero ter ajudado você aí de casa. Por favor, entreguem a cesta dos produtos do nosso parceiro Maratá. Nossos convidados são homenageados aqui recebendo uma cesta de produtos da empresa Maratá. Aí você vai aqui, os produtos, todos esses produtos estão aí na sua cesta. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Eu que agradeço. E você, pode sentar, e você não saia daí, que já voltaremos com o quadro Fashion com Celinha Hollenberg. Vangi Produções, estrutura completa, com preços competitivos, menores prazos e profissionalismo. Vangi Produções, um show de imagens. Presente no seu dia a dia. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecendo serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.
volta com o Papo de Mulher. Celinha Hollenberg, o que você trouxe para nós hoje? Hoje eu trouxe, vamos conhecer um pouco da história do surgimento da pérola, que é um ícone no mundo das joias. Você trouxe aí a peça para mostrar para nós? Então, eu trouxe aqui uma peça que é feita por mim. Então, isso aqui é um colar. Primeiro com você a fala pérola. da origem da pérola. Ah, tá. Certo? Então, De onde vem a pérola? então a pérola, ela surgiu de vamos dizer, uma transformação da ostra. Como? Por uma abertura da ostra, entrou um grão de areia e automaticamente ela, por ser um ser vivo, ela começou a trabalhar cobrindo aquele grão de areia. E como a gente olha uma ostra por dentro, ela é como madrepérola, não é? Então o trabalhar dela em cobrir, em se livrar, na realidade, daquele corpo estranho dentro do seu ser, ela formou a pérola. Então a história da pérola é uma história assim muito bonita. Então a pérola ela é uma pedra natural, é uma gema, na realidade. Ela é uma gema natural. Só que antes, para você adquirir um colar de pérola, até hoje, era muito difícil, porque é uma coisa rara. É preciso que entre um corpo estranho dentro da ostra para formar essa gema tão preciosa. Mas o japonês, ele é muito ágil, muito sábio. O que é que ele faz? Ele cultiva a ostra e ele introduz o corpo estranho. Já antecipando a natureza. Ele já, exatamente. Então ele tem viveiros e ele faz isso. Olha, eu então, não sabia disso. Pois é. E também existe, isso ele faz na água salgada. O japonês tem essa técnica, na água salgada. Mas também já existe na água doce, que é a chamada pérola de água doce. Se você olhar a pérola, ela não tem o formato da pérola de água salgada. Ela tem o formato, ela não é lisinha e nem tão pouco, bem redondinha. Teve até uma época que houve um problema, né? Mas aí ela é natural mesmo, que é chamada pérola de arroz. Foi a própria ostra que formou um erro. Olha Nossa, só. pra ficar mais A gente vê uma pérola Interessante. e a gente não dá o valor, não é que realmente ela tem. Né? E como que é calculado os níveis, assim, de valor da pérola? Então, a pérola mais cara é a original e o tamanho da pérola, né? Ela é avaliada por tamanho, por cor, não é? Tem a amarela e a branca? Tem a amarela e tem a branca. Então, as pessoas, hoje está muito em moda a branca, mas a mais valiosa é a amarela, é a marfim. A marfim. Mesmo, a marfim. Porque você olha, essa blusa é cor de pérola. Ela não é branca, não é? Uma peça que se chama cor de pérola, ela não é branca. A cor da minha parede, cor de pérola, não é branca. Porque a pérola em si, a verdadeira, original, ela é aquela corzinha, cor de manteiga. Então, o preço da pérola, a avaliação da pérola, da gema, é através de tamanho, da cor e de ser natural. É a origem, né? É a origem dela. A pérola de arroz, ela já tem um preço bem acessível, bem mais do que a pérola. A pérola de água doce, ela também já tem um preço muito aquém da pérola de água salgada, porque ela é introduzida, não é? Então ela é feita. Celinha, eu tenho uma curiosidade assim, quanto à produção de uma semijoia, de uma joia. O que é que te leva, o que é que te inspira quando você pensa assim, eu vou produzir uma peça com pérolas?
pensa num tipo específico de pessoa que você quer presentear, ou uma cliente que encomendou, ou simplesmente surge assim inspiração? Não, eu tenho prática, né? Tem muito curiosidade. E tem muito assim, quando eu faço todas as minhas peças em pérola, eu me inspiro em mim mesma. É a peça que eu gostaria de usar, que eu usaria. Então eu faço. E realmente, graças a Deus, eu tenho agradado muito bem as minhas clientes. E assim, eu não, também, ainda respondendo a você, eu não faço por encomenda, porque a minha inspiração, ela vem, ela brota. Eu posso fazer um para você assim, do meu gosto, mas eu faço e geralmente a cliente gosta. Entendeu? Então são inspirações, são obras de arte, porque não assim dizer, né? Sim. É uma arte. Você não faz duas? Não. As peças são únicas. Muito bem. E esse conjunto que você está, não é, Dina? Por favor. É também com pérola. Coloque aqui, por favor. E é maravilhoso. Vocês gostaram? Então liga para a Celinha, né? E faz e encomende. Igual a esse, eu não sei se ela vai fazer, né? Que ela só faz ela é fashion. Então chegamos ao final do nosso bate-papo. Celinha, já ia esquecendo, mas deixe uma palavra para a mulher que está em casa, precisando de uma palavra de conforto e de acalento. Eu digo para essa mulher que ela se cuide, se arrume, que ela faça assim, ela se olhe no espelho antes, se produza, de preferência que ela coloque uma peça de Celinha Hollenberg. E depois ela volte a se olhar, com certeza o seu humor já está 90% melhor. Você é linda, mulher, você tem que se cuidar, você tem que se valorizar e mostrar tudo aquilo que você tem de lindo, de natureza. A natureza da mulher já é linda. Gostei muito das suas joias, das suas dicas, né, da sua novidade. Eu tenho certeza que alguma mulher que está assistindo esse programa vai se interessar pelas suas joias e vai ligar para esse número que está passando aí no vídeo de Celinha Hollenberg e marcar uma hora com ela para você falar o que você quer ou não. E você, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Tá aí o e-mail do Papo de Mulher. Se você tiver alguma sugestão, se você está gostando ou não, envia seu e-mail para nós que a gente responde com todo carinho. Obrigado a Vange Produções, obrigado a nossas colaboradoras e obrigado também a doutora Daniela. Desculpa, hoje eu insisto em errar o nome dela. Doutora Andréa Diniz, e olha, minha professora, meu Deus, ela vai tirar ponto. Jesus, me perdoa aí, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, espero vocês, se Deus permitir, na próxima sexta-feira, às 20 horas, e agradecer a meu Deus, esse que me inspira, me guarda, me direciona e me livra de todo mal. Então, eu espero você na próxima sexta-feira aqui no Papo de Mulher.